E salve o tricolor paulista, Rick aqui, pra falar desse São Paulo 0, Palmeiras 1. Difícil falar depois de derrota, né? Sempre difícil, mas a gente precisa analisar esse jogo e hoje, assim, bem difícil de analisar o jogo do São Paulo, viu? Puta merda, que joguinho horroroso, horrendo do São Paulo. Nojento, morfético, tudo que você quer dizer do São Paulo hoje dá pra dizer. Que jogo patético do São Paulo. 1-0 Palmeiras ficou barato, barato. A verdade é uma só, o São Paulo jogou mal para um caralho hoje. Muito mal. Muito mal. E assim, já dando spoiler, né? Mas tem muita parcela de culpa do Roger Machado aqui. Vamos lá. Vamos começar falando do começo do jogo. É sempre difícil pra caralho falar depois de derrota, ainda mais depois de uma derrota dessa, tá ligado? Porque quando você fica puto. Eu fico puto com derrota em algumas circunstâncias, tá? Ou quando a gente é roubado, ou quando o São Paulo, tipo, joga bem, mas é burro. Então, às vezes a gente joga, cria 2, 3, 4, 5 oportunidades, faz um gol e vai lá e faz 2 pênaltis e perde 2-1. Tipo, esse tipo de situação me deixa puto também. Na verdade, perder sempre me deixa puto, né? Essa é a verdade, mas o que me deixa mais puto é ou quando o São Paulo faz cagada e perde, ou quando o São Paulo simplesmente não joga nada e perde, que foi o caso de hoje. São Paulo hoje, cara, caraca, que partida ruim, tá ligado? Ruim. São Paulo não tinha alternativa alguma de jogo hoje. Tipo, caraca, foi tão acima, foi tão superior assim o time do Palmeiras, tão superior, que não parecia que era um São Paulo e Palmeiras no Morumbi com torcida única, tá ligado? O Palmeiras foi muito superior, cara. É bizarro, assim, você olhar de fato e ver o futebol que o São Paulo jogou hoje. Mas vamos começar falando da escalação. A escalação, pra mim, do Roger tá correta. A escalação que tinha que ir no lugar, na escalação que tava funcionando, você tira o Cauli e coloca você tira o Lucas e coloca o Cauli, porque o Lucas tá machucado, vai ficar ali 1 mês e meio fora, o Cauli é substituição natural e vambora pro jogo. Pra mim tinha que ser isso mesmo e vamos. Podia pensar em mudar esquema tático, mudar não sei o que, podia, mas pra mim não era o momento, tá? Então pra mim, correta a escalação. A partir do momento que a escalação está correta, tem alguns movimentos que você pode fazer, né? Tem algumas questões que você pode tomar ali pela frente, né? A forma como a escalação vai jogar, a forma como o São Paulo vai se comportar dentro de campo, qual que vai ser o esquema? O São Paulo vai jogar um pouquinho mais para trás, aonde o Luciano exatamente vai jogar, se é mais perto do Caleri efetivamente, se é um pouco mais pro meio, mais perto do Cauli, enfim, tem algumas decisões a partir do momento da escalação. E o São Paulo claramente veio para jogar marcando o Palmeiras pressão, tentando roubar a bola rápido. Então, perdeu a bola no campo de ataque, marca a pressão, tenta roubar a bola rápido ou faz o Palmeiras dar o chutão. Isso para mim ficou muito claro que o São Paulo tentou jogar dessa forma. E no ataque, tentar ficar um pouco mais com a posse, tentar construir algo mais por dentro, né? Por meio. Então, me pareceu que a estratégia desenhada era essa. O problema, para mim, não foi a estratégia desenhada. Eu acho que quando o São Paulo conseguiu roubar a bola, foi nos momentos que o São Paulo teve lampejos de tentativa de sair um gol. Quando o São Paulo conseguiu roubar a bola na pressão. Só que o São Paulo, a pressão do São Paulo foi muito mal treinada. Depois olhem os melhores momentos não, os melhores momentos fica ruim, né? Mas talvez um compacto do jogo de São Paulo e Palmeiras na semi do Paulista, para você ver como a pressão do São Paulo estava funcionando. É que o problema é que o São Paulo também toma um gol muito cedo, né? Mas a pressão do São Paulo estava funcionando em vários momentos. Perdeu um momento ou outro, mas estava funcionando na maioria dos momentos. Tanto é que o Palmeiras dá muito chutão pra frente no Paulista. Hoje, o Palmeiras quase não chutou a bola pra frente. E por quê? Porque a pressão estava atrasada a todo momento. Foi um treinamento muito ruim de pressão. Normalmente, quando você marca pressão, alguém puxa essa pressão e o resto do time tem que acompanhar. Funciona dessa maneira. Alguém puxa a pressão, normalmente grita ou vai pra cima do cara. É o gatilho de um jogador. E normalmente tem os jogadores combinados ali. Quem tem a visão melhor de jogo normalmente fica responsável. O Caleri deve ter essa visão pra ele puxar a pressão. O Luciano deve ter essa visão pra ele puxar a pressão. Então normalmente parte ali dos atacantes. E o resto do time tem que acompanhar. Só que essa pressão é treinada. Então você coloca gatilhos de pressão e a pressão é treinada. Como que você vai marcar pressão? O time inteiro tem que estar na pressão, porque senão a pressão não funciona. E o que o São Paulo fez? O jogo inteirinho, sem exceção, mano, até o fim do jogo, foi marcar a pressão atrasada. Alguém puxava a pressão, não sei se o gatilho é combinado, tá? Novamente. Às vezes o gatilho é o centroavante correndo, às vezes é o cara
dominar uma bola um pouco mais torta, às vezes o gatilho da pressão o cara tá indo pra lateral, enfim, depende de como é treinado. Mas tem sempre um gatilho de pressão que o time inteiro precisa estar bem consciente nisso. É fato que o gatilho de pressão do São Paulo tava apertando cada um em um momento. Tava ridículo. Alguém pressionava, um outro cara recebia a bola completamente livre, com 4, 5 segundos para girar, olhar e pensar no que ia fazer. O gol do Palmeiras sai daí. E antes do gol do Palmeiras, eu já estava preocupado com essa marcação-pressão que não estava funcionando. Mas no gol do Palmeiras, simplesmente o Giai recebe uma bola, demora 2 dias para alguém chegar nele. E eu não tô falando que a culpa é do jogador, a culpa é do treinamento, tá? Precisava desse treinamento ser um pouco mais efetivo. Aí, beleza, demorou pra alguém chegar. O Flaco Lopes, ele vem pra receber bola e o cara não tá colado nele, não tá no cangote dele ali, cheirando o cangote dele, sabe? O cara tá longe ainda. Acho que é o Sabino até que tá ali, mas tá longe, tá ligado? E não é, de novo, esse tipo de pressão não é responsabilidade só do jogador especificamente. Isso é treino. Pressão, gatilho de pressão é treino. E aí chega atrasado, o Flaco Lopes dá tempo dele quebrar o pescoço lá pra trás, ver quem tá livre, ver o que ele pode fazer. A hora que a bola roda ali, ele já sabe o que ele vai fazer, ele já mete de primeira, inverte a bola lá do outro lado, lá pro Arias. Bola invertida, bonita bola nesse sentido dessa inversão aí do Flaco Lopes. Ele inverte a bola muito bem. E aí o Arias, ali o Lucas Ramon já fica no 2-1. Ele já fica recuando ali para ele fazer a sombra. A marcação do Lucas Ramon para mim é impecável nesse lance, não é culpa dele. Até porque se ele dá o bote em quem tá com a bola, sobra o outro nas costas, seria pior. E o Bobadilla, ele vem na arrancada ali, porque é ele que tinha que estar ajudando a marcação. Só que, de novo, ele estava ajudando na pressão. Então, ele vem recuperando. Nisso que ele vem recuperando, era meio óbvio que o Arias ia cortar pro meio, né? Eu acho que aí falha do Bobadilla em não ter essa leitura. O Arias, na hora que dá uma ameaçadinha e corta pro meio, o Bobadilla fica completamente vendido. O Arias acerta um belo chute, gol do Palmeiras, 1-0 com 5 minutos de jogo. E o jogo podia ter acabado aí. Na verdade é essa. O jogo podia ter acabado aí, porque não teve nada de relevante pro São Paulo depois disso, né? Palmeiras não. Palmeiras continuou quebrando essa pressão do São Paulo, quebrando muito bem essa pressão do São Paulo, mas muito, muito, muito bem. Palmeiras muito mais bem treinado nessa saída de bola e saindo da pressão do São Paulo, que era uma pressão porca, pressão podre do São Paulo. Depois eu pretendo gravar um vídeo sobre esse tópico, né, fazendo uma análise tática da pressão do São Paulo, que, caralho, que pressão horrorosa que o São Paulo fez. Patética. Aí tem num outro lance que o São Paulo sai na pressão errada. O Alan chega na cara do gol, ele dribla o Rafael e tenta cruzar pro Flaco. Teve uma outra bola também que o Palmeiras saiu mais próximo de fazer um gol e o cruzamento foi errado. E assim, a verdade é que a gente poderia ter saído no primeiro tempo tomando tranquilamente de 2-3-0. Essa é a verdade. O São Paulo criou o quê, tá ligado? O São Paulo criou o quê? Nada, absolutamente nada. O Enzo também muito mal na lateral. O Lucas Ramon não fez o nível de partida que ele vinha fazendo, né? Realmente foi um pouquinho abaixo. Mas eu acho que os dois também foram prejudicados no sentido de ter pouca gente ajudando eles. O Enzo realmente fez uma partida bem ruim. Tava ansioso, deu uma pancada. Não lembro quem foi, acho que foi no Giai, né? Que ele dá uma pancada, ele levanta o Giai, levou amarelo merecidamente. Correu o risco de, numa outra jogada do Giai, levar outro amarelo, mas felizmente o Giai sai da falta, porque eu acho que se o Giai sofre a falta ali, era outro amarelo, o Enzo ia estar expulso ainda no primeiro tempo. E era óbvio que o Enzo precisava sair, né? O Enzo precisava sair, precisava entrar o Wendel, e eu tentaria conversar no intervalo e mudava só o Wendel pelo Enzo. Essa seria a minha substituição no intervalo. Porque o São Paulo, pra mim, foi bem mal. Teve um chute que foi um peidinho com o Luciano dá um chutinho que a bola vai rolando, é quase um recuo ali, só que a bola acaba indo pra fora ainda, né? E o outro chute que eu acho que também foi no primeiro tempo do Lucas Ramon, que a bola vem de escanteio, né? Tira a zaga, ele tenta chutar de primeira, a bola vai pra fora do Morumbi. E esses, inclusive, são os únicos 2 chutes do São Paulo no jogo, tá? Patético. Mas fato é que o São Paulo só dá esses 2 chutes no jogo, muito ruim. Primeiro tempo patético. No intervalo, pra mim, era só o Wendel no lugar do Enzo e tenta conversar pra acertar essa marcação-pressão que tava claramente muito ruim e não tava funcionando. E aí vem 3 substituições, que já me preocupou. Beleza, aparentemente o Alan Franco sentiu, então o Arboleda era substituição natural ali no lugar do Alan Franco. Beleza, ok. Substituição não tem o que falar. O Wendel no lugar do Enzo era pra colocar o Enzo tava correndo risco de ser expulso, tava com o amarelo já, e tava jogando mal, né? O Wendel, a última partida que o Wendel fez foi melhor do que a do Enzo. Então, justo colocar o Wendel também. Mas do nada, ele me tira o Cauli, o Roger tira o Cauli do jogo e coloca o Tapia. Cara, até agora eu não consegui entender qual foi o objetivo dessa mudança, tá? Eu
Rick, não acho que o Cauli estava horroroso no jogo. Eu acho que ele estava tomando algumas decisões erradas, mas ele estava tentando. Ele estava recebendo a bola de costas, girando, estava se aproximando um pouquinho do Luciano para fazer tabela. Para mim, o Cauli não estava horroroso no jogo, tá? Ele estava mal, como todo o time do São Paulo. Não estava bem pra caralho, mas ele não estava horrendo de você pensar, nossa, o Cauli não tem condições de ficar, ele precisa ser substituído no intervalo. O Enzo, sim, o Enzo, pra mim, tinha que ter saído no intervalo, até por conta do cartão amarelo. O Cauli, ele tinha ajudado na marcação, teve uma bola na entrada da área que ele tira, que era uma jogada perigosa do Palmeiras, ele tava tentando chegar um pouquinho mais perto da área, teve uma boa jogada que ele tenta o passe pro Luciano, ele acaba tocando um pouquinho forte, mas ele tava tentando. Beleza, ainda assim, vamos supor que, na visão do Roger, o Cauli taticamente ou tecnicamente estava muito abaixo. Qual é a justificativa para ele me colocar o Tapia? O que a substituição do Tapia vai resolver no jogo, tá ligado? Colocar o Tapia para jogar com o Luciano e com o Caleri. Tapia, Luciano e Caleri no ataque. Cara, eu honestamente eu não consigo entender a lógica por trás dessa substituição. Eu não consigo entender de verdade o que ele quis com isso. Tipo, qual que foi, tipo, o que ele quis fazer, tá ligado? Ele pensou, é isso aqui, o time vai melhorar porque o Tapia vai me dar uma opção pela direita. Tipo, eu não consigo. De verdade, não consigo entender. Se ele me coloca o Ferreirinha e abre o time pra jogar pela ponta, eu falo, beleza. Ele quis dar drible no time, ele quis... Eu entendo mais. Se ele coloca o Pedro Ferreira, que tava no banco, né? Se ele coloca o Pedro Ferreira, que tava no banco, no lugar do Cauli, eu falo, pô, o Cauli, eu acho que ele não tava fazendo tão bem o que ele queria, ele vai colocar o Pedro Ferreira, que também é um meia, também joga ali nessa posição de 10, e vai trocar uma peça por outra, porque ele acha que vai tentar. Eu ainda passaria um pano, por mais que eu não tivesse substituído o Cauli. Agora, colocar o Tapia. Tipo, qual que é a lógica? Qual que é a justificativa? O que acontece pra ele colocar o Tapia? Por que ele me colocou o Tapia no intervalo? Tipo, e o que o Tapia fez no jogo, tá ligado? O Tapia, ele recebeu 2 bolas no jogo. Uma, ele dá um pontapé para a linha de fundo na direção do Caleri. O outro, ele vai cruzar, ele dá a bola na mão do Carlos Miguel. Tipo, caraca, a gente sabe que o Tapia é limitado tecnicamente. Você vai colocar ele num jogo difícil. A única alternativa, a única coisa que aí, pra mim, ele segue errado se ele fez pensando nisso eu vou colocar a bola mais na área, eu preciso de jogador alto, eu vou colocar o Tapia. Se essa é a justificativa, se o São Paulo precisa jogar jogando a bola dentro da área e rezando pra acertar um cruzamento na cabeça de alguém, vai tomar no cu, Roger. Vai tomar no cu, tá ligado? Não dá pro São Paulo jogar dessa forma. Com as peças que você tem, você consegue extrair mais do que dar um chutão pra dentro da área, tá ligado? Essa é a verdade. Então, assim, não tem nada que justifique a entrada do Tapia na minha concepção. Fato é que o Tapia entra mal pra caramba. O São Paulo até começa o segundo tempo melhor, com mais posse de bola, tentando um pouco mais. Mas a verdade é que o São Paulo não cria absolutamente nada. Nada. O São Paulo não cria, o São Paulo não tenta, o São Paulo não tem chance de gol. Não fez nada, tá ligado? Teve uma boa bola ali que assim, seria uma boa bola ser, né? Porque é uma bola enfiada na direção do Caleri, que talvez o Caleri ia fazer o pivô pro Luciano. Só que o Luciano tá passando ali, ele tenta interceptar a bola antes e a bola vai pra linha de fundo. Tipo, talvez essa tenha sido a nossa melhor chance no tempo. Isso nem é uma chance, tá ligado? Que partida ruim. E aí, assim, depois daí, eu acho que só vai piorando. Porque ele fez 3 substituições no intervalo, no fim das contas. Sobra 2 pra ele fazer no resto do segundo tempo inteiro, né? E já é uma bosta, já é um cacete. Aí a primeira substituição que ele faz é colocar o André Silva. Falei, pera, vai colocar o André Silva? No lugar de quem? Ele vai tirar o Caleri? Tá ligado? Caleri, ele vai tirar? E tipo, pô, o Caleri é o melhor, tecnicamente é o nosso melhor centroavante. É quem mais briga, é quem mais faz o pivô, é quem mais aparece pra receber bola. Vai tirar o Caleri? Que loucura é essa de tirar o Caleri nessa altura do campeonato? O Tapia, obviamente, ele não ia tirar porque ele tinha acabado de colocar. Então quem que ele ia tirar? Ele me tira o Bobadilha. Caralho, tirou, tipo, nesse momento, o São Paulo simplesmente tava jogando, e o Luciano na meia, né? Pelo menos o Luciano recuou um pouquinho, mas ainda assim o São Paulo tava jogando com Caleri, com Tapia e André Silva. A gente tava jogando com esses 3 centroavantes em campo. E o Luciano, que é um segundo atacante. Ele veio pra fazer a meia, mas ele é um segundo atacante. Que é isso, tá ligado? Qual que é a lógica? O que ele quer com isso? Novamente, a única lógica que pra mim tá errado se ele pensou nisso é cruzar a bola dentro da área e tentar fazer um gol de cabeça. Tá errado esse pensamento. Mas é a única lógica possível pra isso. 3 centroavantes. Eu reclamo de verdade. Se ele escala Tapia e Caleri, eu acho ruim. Se ele escala André Silva e Tapia, eu acho ruim. Se ele escala André Silva e Caleri, eu acho ruim. Ele colocou os 3, porra! Que é isso? Por que você colocou 3 centroavantes pra jogar nesse jogo?
São Paulo perde completamente o meio-campo. Quando o Palmeiras tentava sair jogando e conseguia ficar com a bola no meio-campo, o Palmeiras colocava o São Paulo na roda. E aí era numas cabacices de um jogador do Palmeiras de tentar achar um passe mais em profundidade, de tentar chutar de longe, que a gente recuperava a bola. Porque assim, porque se dependesse do São Paulo marcar, não marcava. E ainda para finalizar, para dar a chuva de bosta ali em cima de todas as decisões do Roger Machado, simplesmente ele ainda me tira o Luciano, que por mais que não é um meia, estava jogando nessa função, coloca o Ferreirinha para ser ponta. E aí a gente fica com 4 atacantes. 4 atacantes de fato, né? Sem nenhum para buscar a bola no meio. Nenhum. Aí a gente simplesmente joga num 4-2-4 e os dois volantes que a gente tem é o Marcos Antônio e o Danielzinho, que são pequenos, né? Eles são mais fracos fisicamente. E o Palmeiras simplesmente coloca a gente na roda em alguns momentos, porque a gente não tem meio campo de marcação, os atacantes que tem são atacantes centroavantes que não ajudam na marcação. O Ferreirinha entrou tentando alguma coisa, porque novamente, o Ferreirinha tecnicamente, na questão de drible, ele é muito bom. O problema é a decisão final do último terço de campo ali dele, mas driblando ele é muito bom. Então até que tenta funcionar alguma coisa, mas assim, caralho, alguém consegue me explicar de verdade, mano, de verdade. Eu não tô falando de São Paulino só, eu tô falando de um comentarista, de alguém que manja pra caralho, de um técnico de futebol. Qual que foi a lógica do Roger Machado deixar a gente com 3 centroavantes? Que porra é essa, cara? Por que a gente jogou com 3 centroavantes? Tá ligado? E aí, ainda, né, no primeiro tempo a gente tava cobrando todos os escanteios abertos. Tava ali pela esquerda um canhoto cobrando e pela direita um destro. Que pra mim, contra o Palmeiras, tem que fazer isso, porque o Carlos Miguel tem 2,30 metros de altura e ele pulando com o braço pra cima, ele vai buscar a bola com 5 metros de altura. Então você não pode cobrar um escanteio fechado, a não ser que seja aquela bola rasante no primeiro pau, você não pode cobrar um escanteio fechado no Carlos Miguel. Não pode, só não pode. Não, assim, ele vai pular mais alto, isso é óbvio, óbvio. E o Carlos Miguel já joga adiantadão, ele joga na linha da pequena área ali. Ele já joga adiantadão no escanteio. Então, pra mim, tinha que cobrar os escanteios abertos mesmo. Mas volta do intervalo e a gente passa a cobrar os escanteios fechados. Por que a gente mudou? Só pode ter sido o pedido do Roger, tá ligado? De mudar e começar a cobrar escanteio fechado. De cobrar o Danielzinho lá pela esquerda e o Wendel pela direita. Caralho, todas as decisões do Roger hoje foram horrorosas, cara, horrorosas. Eu falei aqui que a gente só pode julgar, de fato, o trabalho efetivo, filosofia de jogo e etc. do Roger Machado depois dessa pausa que a gente vai ter agora, uma pausa que vai ser uma merda, né? Mas essa pausa da data FIFA. Eu acho que o trabalho efetivo, filosofia de jogo, a gente vai conseguir avaliar depois disso. Mas todas as decisões do Roger hoje foram patéticas. Mano, ele tá há pouco tempo no clube? Tá, há 2 semanas. Mas parece que nessas 2 semanas ele não conhece os jogadores. Ele simplesmente levou pro banco 3 zagueiros. Por que você leva 3 zagueiros pro seu banco? Qual que é a justificativa? E o Luca, que é um jogador que pode entrar e mudar uma partida, porque é um jogador que ele tem uma característica parecida com o Ferreirinha ali, de tentar, mas ele toma decisões melhores no último terço, ele é moleque, ele pode evoluir muito ainda. O Luca tá fora do banco, porque ele levou 3 zagueiros, ele levou o Dória, o Tolói e o Arboleda pro banco. Pra que você vai levar 3 zagueiros? Se você estiver ganhando, você não vai pôr esses 3 zagueiros, se estiver perdendo, você não vai pôr esses 3 zagueiros. Pra que levar 3 zagueiros pro banco? Cara, é inacreditável. Todas as decisões pra mim. Aí o Pedro Ferreira tá no banco, que não tava no último jogo, né? Mas o Pedro Ferreira tava no banco. E ele não coloca o Pedro Ferreira no lugar do Cauli, ele coloca o Tapia. Aí ele coloca o André Silva no lugar do Bobadilha. Tipo, o que ele queria com as substituições? Parece que ele não conhece os jogadores. Parece que ele tá lá 2 semanas e ele não parou pra estudar e assistir 10 jogos do São Paulo, cara. Para! Coloca o jogo do São Paulo, assiste todos os jogos da temporada. Caralho, você quer ser um bom técnico de verdade, mano? Trabalha fora do seu horário de trabalho. Porra, você ganha seus 600 mil por mês, 500 mil por mês, sei lá quanto ele ganha. Caralho, para e assiste a porra dos jogos do São Paulo e conhece os jogadores, conhece as peças que você tem em mão, cara. Puta que pariu. Quem defende Roger Machado, fala que é um baita treinador, que não sei o quê. Hoje é dia de defender, eu quero ver você defender o Roger Machado hoje, cara. Que partida sofrível do São Paulo, que atuação sofrível do Roger Machado. Tudo que ele fez foi piorar o time em todos os momentos. Todos os momentos. Cara, hoje, muito difícil. Se o Palmeiras quisesse fazer mais, tinha feito. Hoje o Palmeiras, 1-0 ficou barato pro Palmeiras. Hoje não tem que falar de arbitragem. O Andréas Pereira poderia ter sido expulso. Poderia. O Carlos Miguel poderia ter sido expulso. Poderia, mas, cara, hoje não tá nas costas da arbitragem. Talvez se a gente estivesse jogando com 2 a mais, a gente teria perdido esse jogo, cara. Porque taticamente a gente foi mal pra caralho. Muito mal taticamente em todos os aspectos. Então, assim, cara, hoje tá nas costas do Roger, hoje não tem muito o que ser dito, é bizarro, não tem o que falar, tá ligado? Não tem o que falar, hoje
bastante nas costas do Roger aí, decisões, essa marcação-pressão que foi muito mal treinada, e eu não acho que o Palmeiras tá fazendo nada de espetacular pra sair na marcação-pressão não, tá? Porque tem times que saem muito bem da marcação-pressão. Tipo, mal comparando, o Diniz, quando ele tem boas peças, ele consegue sair bem da marcação-pressão. E é muito bem treinado pelo Diniz. O time do Abel não tem essa característica. Tanto é que o Rogério Ceni fala lá atrás que o Palmeiras gosta de jogar muito dando chutão. O que é verdade, o Palmeiras gosta de jogar muito dando chutão. Mas hoje o Palmeiras não precisou porque a marcação do São Paulo estava patética. Patética. Muito mal treinado. Todas as substituições, tirando a do Wendel com o Enzo e do Arboleda com... É que do Arboleda eu não vou nem colocar no bolo, tá? Porque o do Arboleda no lugar do Alan Franco não tinha o que fazer, tinha que colocar alguém e é isso. Agora, do Wendel, a única substituição correta, as outras 3 substituições é pra dar risada, é pra tirar com a cara do torcedor. Atuação patética, quem defende o Roger aí, bom momento pra vocês defenderem, tá? Bom momento pra vocês defenderem o Roger. Explica aí o que ele quis fazer colocando o Tapia no lugar do Cauli e o André Silva no lugar do Bobadilha. Se alguém me explicar isso, eu me dou por satisfeito, e eu realmente, assim, consigo entender, eu me dou por satisfeito, tá? Mas não dá. Hoje, pra mim, Roger, puta que pariu, tá? Puta que pariu. Hoje você mostrou porque você não costuma ficar mais de 6 meses numa equipe. É isso. É difícil falar, mas de novo, você é São Paulino, gostou do conteúdo aí, se inscreve no canal, curte essa porra e foda-se. Agora é 10 dias da gente. A gente vai ficar ali, né? Provavelmente entre os 4 primeiros ainda, o que não tá ruim. A gente sabe da realidade de São Paulo. Quando o Crespo dá a declaração falando que a gente ia brigar pra não cair, a gente tá com 16 pontos e 16 pontos aí. São Paulo tem de 24 disputados, então não tá ruim a pontuação por si só. Mas, cara, o jogo de hoje, puta merda, cara. O jogo da eliminação do Paulista passou muito longe de ser tão ruim quanto o jogo de hoje, tá? Passou muito, mas muito longe de ser tão ruim. Hoje o São Paulo fez tudo errado mesmo, e mereceu perder. Talvez tenha merecido perder demais, 1-0 ficou barato. É isso. Dá a moral aí, tamo junto, vamos São Paulo.